aqui presente em Angola, né? Então, a minha ida a Angola foi muito importante, né? Aprendi a amar vocês muito, né? A ter essa aliança, né, com vocês. E hoje eu quero aproveitar a oportunidade. Vamos para a palavra, né? Um beijão no coração de vocês. Em breve quero voltar aí. É um povo que eu aprendi a amar, admirar, ter um contato com vocês, né? Fui muito abençoado em Angola, né? E quero voltar todos os anos estar aí com vocês. Queridos, agora falar desse tema, a perca da identidade, né? Eu quero, né, uma boa noite para quem está aí na Angola, né, dos outros países aí, que tem esse fuso horário de 4 horas de diferença. Boa tarde para quem está no Brasil e nesse fuso horário, né, que é 17h30. Mas falar desse tema, eu quero falar quando nós temos a maioria das pessoas de Angola, né? Porque ministrar esse tema hoje no Brasil teria que ser muito profundo, né? Pegar muito pesado, ser muito duro na palavra e talvez ter essa live, essa transmissão interrompida e talvez finalizá-la com um processo, né? Porque é um país que tem vivido uma perca de identidade muito grande em todas as camadas, né? O ataque hoje ao povo brasileiro se inicia nas nossas crianças, para que a perca de identidade aconteça nas nossas crianças. Hoje, quando nós olhamos um desenho, uma série, uma minissérie, algo que é lançado, né, no cinema brasileiro hoje, a gente já fica muito, muito atento, porque vem algo para gerar a perca da identidade já nas nossas crianças, né, nos primeiros anos de vida mesmo, né? Nós tivemos alguns acontecimentos aqui, eu não sei, acredito que tenha sido até um lançamento mundial, mas que é a questão do filme da Barbie, né, que não é só para as crianças, mas para os adultos também, gerando uma dúvida, né, colocando um ponto de interrogação, deturbando a identidade da pessoa e do ser humano, né? Mas eu queria ler um versículo que ele fala sobre a nossa identidade, que é 1 João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Ele fala da nossa identidade. E sabendo da nossa identidade, nós podemos identificar se nós a temos ou se nós a perdemos, ou se em algum momento nós estamos correndo o risco de perdê-la. Em João 12 diz: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Amém? Eu quero orar. Pai, nessa tarde aqui no Brasil, noite em Angola, Portugal e alguns outros países, ó Deus, nós queremos colocar a nossa vida. A tua palavra diz, Pai, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20, quando houver dois ou unidos no teu nome, o Senhor estaria ali. Pai, nós estamos aqui interligados via internet, via essa plataforma, via Zoom, no teu nome. Estamos reunidos aqui para pregar o teu evangelho, para louvar o teu santo nome, para engrandecer o Senhor e para declarar que a ti esteja dado toda a honra, glória, louvor e adoração. Pai, nesse tema que é tão importante e fundamental, que é a nossa identidade, e falarmos sobre a perca da nossa identidade. Deus, com a perca da identidade, vem a perca de tantas outras coisas, e até comprometendo a nossa salvação, a nossa vida, a eternidade com Cristo. Por isso, Senhor, que nessa tarde, nessa noite, seja, ó Pai, uma noite de restauração da nossa identidade, ó Pai, de um recomeço na nossa vida, em nome de Jesus, que nós possamos ser confrontados pela Tua palavra e pela Tua verdade. Pai, em nome de Jesus, Pai, tira as escamas dos nossos olhos e traga a verdade, que ela seja imputada no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui a palavra fala da nossa identidade, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados de filhos de Deus. Querido, então, a partir do momento que nós não temos Cristo na nossa vida, nós somos criatura, fomos criados por Deus. Mas a partir do momento que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós passamos a ter o direito de sermos chamados filhos de Deus. Qual é a tua identidade? Você é filho de Deus. Você é servo de Deus. Você é herdeiro de Deus, herdeiro em Deus, herdeiro em Cristo Jesus. Então, nós temos que saber, né? Em João 13:15 diz, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Então, queridos, a identidade de uma pessoa, a nossa identidade é ser filho de Deus, ser cristão, ser homem e mulher de Deus, ter um compromisso com Deus, ter o nosso nome autenticado no livro da vida. Então, isso é poderoso para a nossa vida.
né? João 13:15 diz, porque eu vos dei o exemplo. Jesus nos deu o exemplo de vida. Jesus deixou um caminho de identidade para nós. Jesus deixou um caminho a ser percorrido como cristão, como homem, como mulher de Deus. Para que, como eu os fiz, façais vós também. Então, o que a palavra Jesus está dizendo? Olha, eu mostrei a minha identidade. Dei a minha identidade para vocês. E tem essa identidade como eu tive diante do mundo. O que é a identidade de uma pessoa? É o documento formal que traz a veracidade de quem você é, né? Te identifica de uma forma documental para o mundo, para outras pessoas. É o documento que te identifica, né? Serve para te identificar num lugar público, num lugar governamental, num outro país, diante das autoridades. Na tua identidade, no teu documento de identidade, ele tem que ter o nome, sobrenome, nome da tua mãe, do teu pai, tua data de nascimento, o local que você nasceu, quando aquela identidade foi expedida, ter a sua foto, né? Todo mundo gosta de preservar aquela fotinha mais bonita, que você está no auge, né? Não quer mostrar já quando vai chegando a idade, os cabelos brancos, sabe? Mas a nossa foto de identidade ela tem que ser atualizada por causa da foto, para olhar para você e te identificar com aquele documento. Tem que ser atualizada, né? Tem a sua assinatura e tem a sua impressão digital, que é única, né? Então, querido, nós temos a palavra que tem a identidade de Cristo. Quando ela acontece? Quando Cristo é identificado, reconhecido quem realmente ele era. Então, aconteceu essa revelação da identidade de Cristo. Em Lucas, diz: o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus de forma visível, como pomba. E do céu veio uma voz que dizia: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Qual foi a identidade de Jesus? O Filho de Deus. Muitos não reconheceram, muitos não aceitaram, mas de fato era, e é, e foi. Então, aqui, quando acontece no batismo, é a identificação pública de Jesus com o mundo, para que o mundo soubesse, para que as pessoas ali soubessem quem ele era. Deus estava afirmando a identidade de Jesus como Cristo, Filho de Deus vivo, né? Essa é a identidade de Cristo. A nossa identidade, 1 Coríntios 12:27, ora, vós sois o corpo de Cristo, são meus membros em particular. Então, querido, nós temos também uma identidade como corpo de Cristo, como filho de Deus, como servos. Jesus diz: eu vos dei o exemplo para que vocês sigais os meus exemplos, como eu fiz, façam também. Então, nós temos uma identidade, nós temos uma identificação com Cristo. Ser cristão é o quê? Pequenos cristos. É agir como Cristo agiu, é ter a identidade que Cristo teve. E o mundo, Satanás, em João 10:10, que veio para roubar, matar e destruir, ele quer roubar a tua identidade. Ele quer roubar a tua identificação com Cristo. Nós nos identificamos com Cristo como filhos de Deus, como corpo do Senhor, com o nosso nome escrito no livro da vida, morremos para o mundo, nascemos novamente para Cristo, temos essa identificação pública para o mundo e para as nações, e o inimigo quer roubar isso, quer roubar a tua identidade, quer fazer com que você perca a tua identidade, a convicção de quem você é em Deus, fazendo você retroceder para a velha criatura. O velho homem que está morto, muitas vezes ele tenta ressuscitar dentro de nós, para destruir a nossa identidade como cristão, como homem de Deus, como mulher de Deus, como um pai de família, como uma pessoa que serve ao Senhor, como uma pessoa que guarda princípios, quer tentar te fazer retroceder para que a perca da sua identidade se estabeleça em você. Você é corpo de Cristo. Você é filho de Deus, herdeiro em Deus, co-herdeiro em Cristo Jesus. O Espírito Santo habita dentro de você. Você é templo do Senhor, morada do Altíssimo, um cristão autêntico. Essa é a tua identidade no mundo físico e no mundo espiritual, filho de Deus. Mas muitos cristãos, que é o tema dessa noite, no decorrer da sua caminhada, perde a sua identidade. Sua identidade como cristão, com Cristo, sua identidade perante o reino de Deus. Por muitos motivos, isso pode acontecer. Nós estamos sujeitos, por isso nós temos que estar vigilantes. Quando a palavra diz, aquele que pensa que está de pé, cuida para não cair. Muitas vezes que nós achamos que estamos de pé, mas podemos estar caídos.
Podemos estar perdendo a nossa identidade. O agir do inimigo ele é sorrateiro, ele é sujo, tem as suas artimanhas. Nós temos que manter o temor de Deus, os princípios da palavra estabelecidos. Isso tem que ser algo inegociável na nossa vida. Inegociável. Os princípios da palavra, o reino de Deus é regido por princípios. Nós temos que ter os princípios da palavra estabelecidos dentro de nós. Isso é imutável, não se muda de geração em geração. Deus é Deus, princípio é princípio, santidade é santidade, mandamento é mandamento. É um tempo da graça, sim, mas não, nunca podemos perder os princípios da palavra de Deus. E o cristão, muitas vezes, o homem de Deus, a mulher de Deus, perde essa identidade por muitos motivos. A maioria das vezes, a maioria das situações, são por momentos difíceis que nós passamos. A palavra diz que o ouro ele é provado do fogo. O cristão também é no meio do fogo, da aflição. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas nem todo cristão consegue passar pela aflição mantendo a sua identidade. Muitos cristãos perdem no momento no momento do deserto, no momento da dificuldade, no momento da entender que se nós temos uma identidade em Cristo, se nós sabemos quem nós somos em Cristo, se der certo, ele é Deus. Se der errado, ele continua sendo Deus. Eu não posso perder minha identidade porque as coisas não estão acontecendo do jeito que eu gostaria. Se der tudo errado na tua vida, querido, ele continua sendo Deus na tua vida. Isso é inegociável, essa convicção. Porque as coisas deram errado ou não estão acontecendo momentaneamente do jeito que você gostaria, você não pode perder a sua identidade. E muitas vezes nós perdemos a nossa identidade, nós esmorecemos a nossa fé, nós perdemos o temor de Deus, deixamos de viver princípios que nós guardamos uma vida toda. Quando se perde a identidade, também se perde a referência de Deus como um pai. Isso é muito sério. Quando se perde a identidade, também se perde a referência de Deus como pai. Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Nós vemos Gideão, fazia parte de um povo escolhido, das 12 tribos. Mas a Bíblia diz que ele estava malhando o trigo no lagar. Por que ele estava malhando o trigo no lagar? Lagar era o lugar de malhar as uvas. Mas era o medo. E quando o anjo do Senhor chega para ele e fala, Gideão, o Senhor vai te usar para livrar Israel da mão dos midianitas. Olha a perca da identidade que Gideão tinha. O que ele diz? Eu? O que é de todas as maravilhas que os nossos pais contou? Então ele já estava debaixo do quê? Incredulidade. Já estava tomado pela incredulidade, estava tomado pelo medo, estava tomado pela insegurança, estava revoltado com Deus. A revolta com Deus muitas vezes nos faz perder a identidade. Nós não podemos nos revoltar contra Deus, querido, porque as coisas não estão dando certo. Nós não podemos nos revoltar contra Deus porque as coisas não estão acontecendo do jeito que nós gostaríamos que acontecesse. Nós não podemos nos revoltar contra Deus. Por quê? O que Gideão estava passando, o que o povo estava passando, o quanto eles estavam sendo afligidos pelos midianitas, não era responsabilidade de Deus. Era fruto de rebeldia do povo, era fruto de um povo de um coração duro, um povo de um coração rebelde, um povo que não obedece a Deus, e aquilo que eles estavam sofrendo, de um povo desobediente, de um povo rebelde. Então, o que Gideão, nas entrelinhas, perde a sua identidade como filho de Deus, como servo de Deus, perde a sua fé em Deus, questiona o anjo por livrar ele, se sente o menor, se sente o mais fraco, se sente o mais pobre, se sente o mais incapaz, perdeu a sua identidade como homem de Deus, perdeu a identidade nas promessas de Deus. Por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu com o Gideão? Porque estava tomado pelo medo, estava tomado pela insegurança, estava tomado pela covardia e queria responsabilizar Deus de uma responsabilidade que era do povo. Mas quando ele entende, queridos, o anjo teve que fazer um trabalho, Jesus teve que fazer um trabalho ali com Gideão, um trabalho psicológico, um trabalho emocional, teve que curar ele.
falando, vai nessa tua força e livrará Israel das tuas mãos. A incredulidade estava tão grande que ele pediu uma prova para Deus, para o novelo. E Deus fez a prova para que ele tivesse convicção. Que quando o Gideão tem a sua identidade restaurada, quando ele entende quem ele é, quando ele restaura a sua fé em Deus, sua convicção em Deus, quando ele entende que chegou o tempo da vitória, que chegou o tempo de cantar o hino da vitória, quando ele entende que chegou o tempo de viver as bênçãos de Deus sobre a tua vida, ele se transforma num grande líder, num grande soldado, num grande general, e com 300 homens, ele vence um exército de 120 mil homens, uma vitória épica, marcante. Nós vemos, querido, Elias, quando Elias, ele perde a sua identidade. Qual o motivo que Elias perde a sua identidade? Medo, insegurança, esgotamento, um esgotamento físico, emocional e espiritual. Isolamento, se sentiu sozinho. Sentiu que todos abandonaram a Deus, negaram a Deus, e só ele estava ali para servir o Senhor. Olha o que diz a palavra. Então Jezabel, 1 Reis 19:2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, dizendo, assim me faça Deus outro tanto, se de certa manhã a esta hora não puser a tua vida como um deles. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, foi, assentou-se debaixo de um zimbro, de uma árvorezinha, e pediu-se para si a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Queridos, Elias estava debaixo de um esgotamento físico, emocional, espiritual, estava se sentindo sozinho, abandonado. E aí, o resultado da vida de Elias era fantástico. Os resultados, ele tinha acabado de vencer 450 profetas de Baal, ele tinha acabado de conquistar uma grande vitória, mas ele estava esgotado fisicamente, estava esgotado emocionalmente, esgotado espiritualmente, pedindo para Deus a morte. Cansou de viver, perdeu a sua identidade, perdeu a sua fé em Deus ali naquele momento, já não tinha mais o prazer de viver. Quando nós perdemos a nossa identidade, quando nós deixamos de entender os planos e propósitos de Deus, mesmo quando as coisas acontecem ou não da forma que nós gostaríamos, querido, a palavra diz, 1000 cai ao teu lado, 10.000 ao teu direito, você não vai ser atingido. Quando nós temos certeza de quem nós somos e que nós estamos no centro da vontade de Deus, aconteça o que acontecer, dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Nós temos que glorificar o nome do Senhor em todo o tempo, temos que glorificar o nome do Senhor em todas as circunstâncias. Isso é não perder a nossa identidade. Elias perdeu a identidade. Deus alimenta ele, ele sai do zimbro, vai para a caverna e continua pedindo a morte. Deus está lá, coloca-te de pé. Meu querido, nessa noite, Deus quer te colocar de pé em nome de Jesus. Deus não te chamou para que você tenha crise de identidade. Deus não te chamou para que você perca a tua identidade. Deus, nessa noite, te fala, coloque-te de pé e falarei contigo. Deus quer falar contigo, mas você tem que se levantar, ficar no quarto escuro, desanimado, entristecido, reclamando, murmurando, não vai mudar nada na tua vida. Deus quer te colocar de pé, Deus quer restaurar a tua identidade. Você é filho de Deus, você é servo de Deus, o teu nome está escrito no livro da vida, Jesus já pagou o preço por você, você tem direito de ser feliz, por isso se levanta. Levanta a tua cabeça, se coloque de pé, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Permita Deus restaurar a tua identidade. Porque quando Elias entende e permite a restauração da sua identidade, o seu ministério continua. Ele unge reis, ele faz a obra e ele é levado pelo Senhor num momento maravilhoso de honra. Mas ele entendeu, ele se levantou e a graça de Deus se renovou sobre ele. Então, querido, se levante hoje, se levante emocionalmente, permita Deus restaurar a tua identidade, não negue as tuas origens, não negue de onde você veio, não negue quem é Deus na tua vida, não se esqueça de onde Deus te tirou, de onde Deus... Querido, não é qualquer crise de identidade que você vai permitir perder a sua identidade, meter o pé em tudo e se esquecer, não! Tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem um chamado de Deus para a tua vida, a obra de Deus na tua vida é uma obra que vai ser completa. Pedro, diante da fogueira ali, diante da aflição, né? Nós vemos ali a pressão, né? Como uma opressão. O inimigo, nosso adversário, ele vem para nos oprimir, roubar, matar e destruir. Quando houve a pressão sobre Pedro, ele negou quem ele era, negou sua identidade, perdeu sua identidade totalmente ali.
Pedro, você está com ele? Não, não estou. Você conhece ele? Não conheço. Pedro, mas até a tua fala é como de Jesus. Saiu bravo. A Bíblia diz que ele saiu bravejando. Jesus olha para ele, porque Jesus restaura a identidade de Pedro quando Jesus olha para Pedro. Jesus não olhou com um olhar de acusação, de julgamento, mas de amor, dizendo: não desiste de você, Pedro. Eu vou restaurar a tua identidade. E Jesus restaura a identidade de Pedro. E Jesus restaura a vida de Pedro. Nós vemos em Atos 3, quando Pedro teve a sua identidade restaurada, quando ele se encontrou realmente quem ele era, entendeu o seu valor, entendeu a sua capacidade, entendeu o seu chamado, entendeu o plano de Deus na vida dele. Ele se transformou numa arma poderosa nas mãos do Senhor, querido. Quando você permite a restauração da tua identidade, ninguém vai te segurar, ninguém vai te parar, ninguém vai barrar as bênçãos de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu ministério, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida e através da tua vida. Mas você tem que permitir a restauração da tua identidade. Você tem que permitir. Pedro permitiu. Em Atos 3, ele entra na porta formosa do templo, e o coxo ali fala: me dá uma moeda, me dá uma esmola. Ele fala: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E ele estende a mão para aquele homem, coloca aquele homem de pé, eles entram juntos no templo. Em Atos 4, Pedro é levado diante do Sinédrio, e as pessoas começam, as autoridades começam a questionar, eles passam a noite no cárcere, eles são interrogados no outro dia, e a palavra diz, e vendo as autoridades com que Pedro falava, sabiam que Pedro era um homem analfabeto, não sabia nem ler nem escrever direito, mas sabia que a autoridade dele vinha da palavra de Deus. E viram que verdadeiramente eles tinham estado com Cristo. Por quê? Porque era um homem que agora tinha identidade, teve a sua identidade restaurada, teve a sua identidade restabelecida e se tornou uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor. O homem que negou Jesus porque teve medo de ser crucificado, na sua morte, ele ia morrer crucificado na cruz. Ele fala: eu não sou digno de morrer como meu Senhor e o meu Salvador. Me crucifica de cabeça para baixo. Pedro morreu crucificado e a cruz colocada de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de morrer como o Senhor. A identidade dele foi restaurada. E nessa noite, Deus vai restaurar a tua identidade. Você saber quem você é em Cristo, para que os planos e propósitos de Deus se cumpram na tua vida em nome de Jesus. Um homem que mesmo, existem muitos homens na Bíblia, querido, que mesmo nos momentos mais difíceis, não perderam a sua identidade, que é o posicionamento que eu e você precisamos ter. Jó, a Bíblia diz, esses dias eu fiz um estudo financeiro para ministrar sobre finanças para algumas igrejas, e eu estava contando monetariamente, economicamente, Jó foi bilionário, atualizando para os dias atuais. Ele perdeu os seus bilhões, ele perdeu os seus filhos, ele perdeu a sua saúde. Os teus 3 amigos apontavam o dedo para ele, julgavam ele como pecador. A sua esposa falava para ele: amaldiçoa o seu Deus e morre. E sabe o que Jó dizia? O meu Redentor, ele vive. Ele não perdeu a sua identidade, ele não perdeu a convicção de quem ele era. Ele foi: eu perdi filho, eu perdi dinheiro, eu perdi saúde. Os meus amigos me acusam, a minha esposa manda eu me amaldiçoar e morrer. Mas o meu Redentor, ele vive. O meu Redentor, ele vive. Que convicção, que identidade implacável. É isso que nós precisamos, essa convicção, querido. Olha, Esther, diante do rei. Esther, por um momento, ela fica em dúvida da sua identidade. Ela é balançada, mas Mardoqueu chacoalha ela. Esther, não pense por você estar no palácio aí, que se vier perseguição contra os judeus, você também não vai ser morta. A casa do teu pai. Entenda, se não foi para esse tempo que Deus te colocou aí diante do rei no palácio para ser rainha. E ela entende isso. E quando ela entende isso, ela: eu tenho uma identidade. Eu faço parte do povo judeu. Deus me plantou aqui. Não é simplesmente me andar com uma coroa na cabeça e morar num quarto. Não, Deus me plantou aqui porque tem propósito. Se ele tem um propósito, eu vou viver esse propósito. Vamos orar, vamos jejuar, e eu vou diante do rei. E ela vai diante do rei. Porque ela tinha sua identidade como uma serva de Deus. Ela entendeu qual era o plano, entendeu qual era o propósito. Querido, Paulo e Silas estavam no cárcere, foram açoitados, estavam todos feridos, foram humilhados em praça pública. Uma cidade inteira se levantou contra Paulo e Silas. E eles não negou a identidade deles.
Eles se mantiveram firmes no propósito. A Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas levantavam as mãos e adoravam ao Senhor. Sabe, querido, muitas vezes você está em condições muito melhor que Paulo e Silas, você está murmurando, reclamando, questionando, se revoltando contra Deus, jogando no lixo a tua identidade, quem você é, desvalorizando o sacrifício na cruz de Jesus pela tua vida, menosprezando o Espírito Santo, o agir de Deus na tua vida, o poder de Deus na tua vida. Meu amado, que Deus restaure a tua identidade. Saiba adorar a Deus em todo o tempo. Quando um homem como Paulo e Silas, no cárcere, machucado e ferido, consegue louvar o Senhor, quando ele tem certeza da sua identidade, quando ele tem certeza de quem ele é, quando ele tem certeza de que ele estava no centro da vontade de Deus, melhor lugar para você estar, para você ter a sua identidade estampada, é você estar no centro da vontade de Deus. Querido, tem pessoas em palácios depressivas, tem pessoas em palácios pedindo a morte, tem pessoas milionárias pedindo a morte, porque tem crise de identidade, não tem alegria, não tem paz, não tem salvação, não sabe, tem todo o dinheiro do mundo, mas não tem identidade. Tem uma família enorme, mas não tem presença de Deus dentro da sua casa. Então não há uma identidade com Cristo. Paulo e Silas estavam no cárcere louvando ao Senhor. Idade não é sinônimo de maturidade. Idade não é sinônimo de identidade. Porque nós vemos Daniel era jovem. E a Bíblia diz no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, que ele assentou no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, porque ele tinha identidade, ele não perdeu a sua identidade. Sadraque, Mesaque e Abednego passaram pelo risco da morte, lançados na fornalha aquecida 7 vezes mais, mantiveram a sua identidade. Rei, nós não nos prostraremos, nós serviremos somente ao Senhor nosso Deus. E se quiser nos jogar na fornalha, Deus vai nos salvar, e se não salvar, que o nome dele seja glorificado. Querido, vou te dar o último exemplo para nós orarmos. Um homem que teve a sua identidade perdida, jogada no lixo, na lama, literalmente. O filho pródigo. Teve uma crise de identidade. Se sentiu insatisfeito, revoltado, desvalorizou a casa do pai, desvalorizou o pai, desvalorizou a família. Jogou a sua identidade no lixo, jogou seu nome no lixo, seu sobrenome no lixo, desonrou a casa, pegou o que era seu e ó. Isso acontece muito na nossa geração. As pessoas insatisfeitas perdem a sua identidade. Pessoas ingratas perdem a sua identidade. Pessoas desleais perdem a sua identidade. Você tem uma identidade, querido. Quem tem identidade é leal. Quem tem identidade é grato. Quem tem identidade louva ao Senhor. Quem tem identidade honra pai e mãe. Quem tem identidade respeita as suas autoridades. Quando se perde a identidade, mete o pé em tudo, desonra todo mundo, desrespeita todo mundo. O filho pródigo foi para a lama, gastou tudo absolutamente. Foi se alimentar, tratar dos porcos, caiu em si. Querido, a verdade é tão grande que o filho pródigo perdeu sua identidade que ele falou, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou falar, pai, pequei contra os céus perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Me contrata como um trabalhador, como um escravo, porque ele não tinha mais a sua identidade. Mas o pai coloca um anel no dedo dele, novas vestes e traz o bezerro cevado. Porque, querido, o filho perdeu a identidade, mas o pai restaurou a identidade. E nessa noite, o pai restaura a tua identidade, te coloca de pé novamente, em nome de Jesus, e diz, tu és o meu filho amado, até abomino o pecado que está em ti, mas amo o pecador, por mais sujo, por mais na lama que você esteja, o Senhor te ama e nessa noite quer restaurar a tua identidade, quer restaurar a tua posição como homem de Deus, como mulher de Deus, quer restaurar a tua posição na tua família e no teu lar, quer restaurar a tua posição como homem de Deus, como servo de Deus, quer restaurar a tua identidade no reino celestial em nome de Jesus. É o Pai quem restaura a identidade, é o Pai quem te coloca de pé, o Pai restaurou a identidade. Nessa noite, Deus quer colocar um anel na tua mão, no teu dedo, restaurando a tua condição de filho. Vestes de louvor, restaurando a tua identidade como um adorador profético na presença de Deus, em nome de Jesus. Queridos, e eu quero orar por você, para a gente finalizar, para que Deus restaure a tua identidade. Se você perdeu a tua identidade, se você tem dúvida de quem você é, se você tem dúvida do teu chamado, se você tem dúvida de quem você vai ser em Cristo, se você tem dúvidas, ou se você está caído, desanimado, entristecido,
talvez como Elias pedindo a morte, talvez ali não querendo lutar mais. Em nome de Jesus, Deus vai restaurar a tua identidade. Talvez você tenha negado a tua fé na escola, na faculdade, no teu círculo de amizade, na empresa que você trabalha. Talvez nas entrelinhas você tenha sido um Pedro. Eu estava na igreja? Não, passei lá. Porque você não tem uma identidade para gritar bem alto. Eu sou cristão, sou homem de Deus, mulher de Deus. Tiver uma necessidade, me procura que eu vou orar e Deus vai fazer um milagre. Não permita, querido, com que o mundo manche a tua identidade ou faça você perder a tua identidade. Você sabe quem você é. Você é filho de Deus, em nome de Jesus. Você que pode curvar a tua cabeça agora e orar pela tua identidade, pela tua convicção em Cristo, pela tua convicção como filho de Deus. Deu-lhes o poder de serem chamados filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é um cristão, um pequeno Cristo, e age como Cristo. Jesus deu o exemplo, o qual nós devemos seguir e fazer da mesma forma. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maior, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus derrama unção sobre a tua vida para fazer além do que Cristo fez, em nome de Jesus. Pai, nessa noite, nós colocamos nossas vidas diante da tua presença. Queremos te louvar por esse momento. E queremos clamar ao Senhor pela restauração da identidade. Pai, nós não aceitamos uma geração que tem dúvida da sua identidade. Ó Deus, que vive de altos e baixos, que vive debaixo de uma inconstância espiritual, ministerial, uma inconstância na fé, uma inconstância na identidade, não sabe quem é, não sabe o que quer ser, tem dúvidas em tudo. Ó Deus, fica se apegando a modas mundanas para tentar preencher um vazio do coração, onde esse vazio só pode ser preenchido por Cristo. Pai, em nome de Jesus, restaura a identidade dos teus filhos, traga-os de volta para o centro da tua vontade, da tua palavra e da tua presença. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor não é Deus de dúvida, é sim, sim ou não, não, que passa disso é procedência maligna. Que nós tenhamos convicção no sim, temos convicção no não, temos convicção de que a tua palavra é fundamento imutável para as nossas vidas, em nome de Jesus. Queridos, obrigado pela oportunidade. Deus abençoe muito a vida de vocês. Estamos juntos e Angola está no meu coração e nas minhas orações todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Amém.